Bom, então bom dia novamente. Ontem a gente terminou a aula falando do conceito de viscosidade e aí a gente discutiu esse gráfico aqui, né, da tensão de cisalhamento contra a taxa de deformação. E aí a gente conversou, né, como a gente obtém a viscosidade desse gráfico. É uma relação linear. A gente falou dos fluidos newtonianos, né? Nesse caso aqui a gente estava se referindo aos fluidos newtonianos. Então, existe uma relação linear entre a tensão de cisalhamento e a taxa de deformação. E o coeficiente, né, ou a propriedade que relaciona essas duas quantidades é justamente a viscosidade. Aí, o último slide, né, da aula passada foi esse caso aqui, né, e eu tomei a liberdade de refazer ou reescrever isso daqui, por isso que eu estou reapresentando isso agora, de forma diferente, que eu acho que vai ficar mais claro de entender isso daqui, né? Então, isso daqui é o seguinte, ó. É aquele nosso exemplo clássico, né? Que a gente vinha analisando desde o princípio do curso, que é uma placa aqui embaixo, parada, estacionária, fixa aqui, ó. E a placa de cima se movendo para a direita. Então, a gente viu esse caso ontem. Foi o último slide da aula de ontem. E aí, o que acontece quando a gente puxa a placa para a direita, né? A gente viu nesses casos aqui, ó, já em outras partes da matéria, né, falando de outros assuntos, que se a gente traçasse uma linha de tempo, no tempo t igual a zero, a gente viu aqui a forma como ela vai se desenvolvendo. A gente não discutiu isso, mas na época, né, e agora é a hora da gente começar a falar disso. Mas o perfil de velocidade que se desenvolve é linear. O que é o perfil de velocidade? É como a velocidade vai variando à medida que a altura aqui entre as duas, quando a gente varia a altura, né, ou a distância aqui entre as duas placas, tá? Então esse é o perfil de velocidade. A gente não vê isso daqui, a gente não enxerga, né? Porque um fluido normalmente é transparente, ou mesmo que ele não seja, mesmo que ele esteja marcado com alguma tinta, né? A gente não consegue acompanhar direito uma linha específica, né? Ou partículas adjacentes de um fluido. Isso não é tão trivial assim de se acompanhar. Então, o perfil de velocidade, isso vocês vão ver, quem for continuar no curso no MacFlu 2, né, vai ver como calcular perfis de velocidade para diferentes situações, em específico ou em particular, para escoamentos confinados dentro de tubo, né? Mas alguns outros casos, até esse daqui, lá no MacFlu 2, vai voltar, né? O caso de uma placa estacionária, outra puxando para a direita. Então, esse é o perfil que se desenvolve. Por enquanto, vocês vão ter que aceitar isso, né? Então, isso vai ser um dado do exercício. Então, aqui eu estou dizendo que eu fiz essa pergunta aqui, né? Ele é linear ou não linear? Mas vocês observando aqui, vocês veem que ele é linear, né? E agora, o porquê isso daqui é uma questão que vocês vão analisar isso com mais detalhe na parte de análise diferencial, tá? Por enquanto, de novo, né? Por enquanto isso aqui vai ser dado. Então, eu vou dizer, seja um perfil linear, seja um perfil não linear parabólico. Então, essa informação tem que ser provida, tá? Agora, o que isso interfere, o que isso tem a ver aqui, né, com a viscosidade, né, por exemplo? Antes vamos só ver, quer dizer, constatar, né, que esse perfil linear é linear e vamos ver a expressão para esse perfil de velocidade, ó. Se ele é linear, ele respeita a equação de uma reta, né? U de y igual a y mais b. O que é U de y? É justamente a velocidade aqui, né? Variando com y, certo? Então, U de y igual a y mais b, equação de uma reta, né? Onde y está aqui na vertical, né? Tá? Então, em y, as condições de contorno aqui, né? A gente consegue escrever com as condições de contorno, a gente consegue escrever a equação dessa reta. Em y igual a zero, v igual a zero, certo? Então, b igual a zero, né? Jogando aqui essas condições aqui em cima, esse cara é igual a zero, esse cara é igual a zero, né? Em y igual a zero, u de y é igual a zero. Tá? Ou v, né? U de y ou v é igual a zero, tá?
U de Y aqui. Eu poderia ter botado também, aqui está errado, né? U igual a zero, né? Na verdade. Né? V igual a zero, tudo bem. U de zero, né? Que é igual a V igual a zero, tá? Certo? Não, acho que é melhor tirar o V, porque o V é a velocidade da placa em cima. Deixa eu até corrigir isso aqui agora. Então, acho que fica melhor assim, ó. Só trocar aqui. Acho que é melhor. Até para ficar concordante, né? Com o de baixo. Em Y igual a zero, U igual a zero, então B igual a zero, né? Por causa da condição de não deslizamento aqui. Em Y igual a H, aqui na placa de cima, U de Y igual a V, pela condição de não deslizamento também, né? Tá? Igual a Vzão. Então, substituindo na equação da reta, A igual a Vzão sobre H. E aqui a gente tem a equação da reta. Ó. U igual a V sobre HY. Tá? Então, a gente tem uma expressão para U de Y. Se U de Y é essa expressão, quem é du dy? Quem que vocês acham que é? Qual vai ser a expressão para du dy? Sendo U de Y igual a V sobre HY. Quem é du dy? A derivada desse cara aqui com relação a Y. V sobre H. V sobre H, exatamente. Certo? E por que eu quero isso? Olha aqui, ó. Aqui a relação, lembra da relação entre tensão e cisalhamento? Du dy, tá? Beleza? Então, eu tenho como calcular, nesse caso, a tensão de cisalhamento, tá vendo? Ó, Mi V sobre H. Por quê? Tensão de cisalhamento é Mi du dy. Se eu tenho uma expressão para como o U varia com Y, eu tenho como calcular a tensão de cisalhamento no caso que eu estou analisando. Como o perfil é linear, isso é importante, a tensão de cisalhamento é constante entre 0 e H. Tá? Então, todas as camadas aqui de fluido estão cisalhando com a mesma magnitude. A primeira camada aqui, ó, então você tem o fluido parado e tem uma primeira camadinha ali bem pertinho, né? Então ela está cisalhando com essa magnitude. Se eu subir um pouquinho, a mesma magnitude. Se eu pegar um H daqui para cá, né, um Y daqui para cá, é essa mesma magnitude, certo? Se eu pegar uma distância menorzinha, é a mesma magnitude. Então é constante. Todas as camadas de fluido estão cisalhando umas contra as outras com a mesma magnitude tal de YX aqui, tá? Entenderam? Que é a mesma tensão de cisalhamento entre essa camada aqui e na verdade, entre a camada que está na interface, né, que está na mesma velocidade da placa, e a camada adjacente logo abaixo, a primeira camada abaixo aqui, que não tem contato com a placa. Então, também é a mesma tensão de cisalhamento. Tá? Beleza? Então, esse resultado é válido para um fluido escoando entre placas paralelas, onde uma delas está estacionária, certo? Então, a gente escoando, e quem induz o escoamento aqui, né, é você puxar uma das placas. E aí a gente ontem tinha visto essa questão aqui, se os dois estivessem na mesma direção ou direções opostas, e aí vocês identificaram o que acontece com a tensão de cisalhamento, né? Bom, aí a gente andou agora, né? Esse slide aqui eu não mostrei ontem. Então, a força de cisalhamento agindo numa camada de fluido newtoniano, então lembra, né, que a gente está trabalhando com os fluidos newtonianos, aquele que a relação entre entre tensão de cisalhamento é linear com a taxa de deformação. Então, essa relação aqui, se eu dobrar a tensão de cisalhamento, eu dobro a taxa de deformação e vice-versa. Então, é uma relação linear. São os fluidos comuns aí, né? Água, ar, óleo, tá? São os fluidos ditos newtonianos, tá? Então, a gente consegue determinar dessa forma bem simplificada, né? Então, para os fluidos newtonianos, e é o que a gente vai fazer no curso inteiro, a gente vai ver outras classes de fluido até logo na sequência.
mais a gente vai ficar com os fluidos newtonianos, tá? Então, ó, a força de cisalhamento, agindo numa camada de fluido newtoniano, ou pela terceira lei de Newton, né, de ação e reação, a força agindo na placa. Então é o seguinte, né? À medida que eu puxo aqui essa placa, eu vou exercer um cisalhamento no fluido, uma força no fluido. Mas também o fluido vai exercer uma força na placa contrária ao movimento, né? Porque se eu estou puxando para a direita e o cisalhamento aqui, que no fim das contas é o atrito, né? A tensão de cisalhamento aqui, ou a viscosidade, ela no fundo está relacionada com atrito, como eu falei na aula passada, né? E ela é justamente oriunda do atrito que existe nos fluidos, da mesma maneira que existe o atrito no sólido, quando você... a nossa famosa borrachinha aqui, né? Quando essa borracha, se eu inclino aqui, ela começa a se deslocar, ela só não desce direto por causa do atrito, né? E aqui, nos fluidos, o que restringe o movimento, da mesma forma que o atrito nos sólidos, é a viscosidade. Quanto mais viscoso for o fluido, mais difícil, né, mais dificuldade ele terá para escoar, da mesma maneira que o atrito dos sólidos, tá? Beleza? Então, à medida que eu puxo essa placa aqui para a direita, a viscosidade, então, sempre que a gente fala viscosidade, intrinsecamente o atrito está desempenhando um papel importante ali no caso que a gente está analisando, tá? Então, ó, a força de cisalhamento agindo numa camada de fluido newtoniano, então eu estou me referindo aqui, ó, a força, que eu estou exercendo uma força na placa e ela está exercendo, né, e a placa está puxando com ela uma camada de fluido, e essa camada de fluido está exercendo um cisalhamento na camada adjacente, né, inferior ali. Mas, pela terceira lei de Newton, né, a reação a esse cisalhamento, né, esse atrito, a essa força que está sendo exercida, o fluido também exerce uma força na placa, que é da mesma magnitude, tá? Então tá aqui, ó, a força, o que a gente faz para calcular a força? É a tensão vezes a área. Mas quem é a tensão? É μ V sobre H, μ V sobre H, né? E multiplicando pela área de contato da placa com o fluido, a gente tem a magnitude da força que a gente precisa exercer para desenvolver essa taxa de deformação V sobre H desse exemplo aqui, tá? Certo? Multiplicando pelo μ, a gente tem a tensão de cisalhamento. Multiplicando pela área, a gente tem a força de cisalhamento necessária para a gente promover esse movimento aqui, descrito por essa expressão aqui, né? Então, V é a velocidade aqui em cima, né? Ou, desculpa, V é o gradiente de velocidade nesse H aqui, ó, certo? Então, V é justamente quanto que a velocidade está variando naquela distância, né? A taxa de deformação, ou gradiente de velocidade. μ é a viscosidade, A é a área, tá? Beleza, é o que eu falei aqui. E eu acho que eu até comentei isso ontem também, né? Não deixa de ser uma estratégia para determinar a viscosidade, né? A gente vai trabalhar com viscosímetro, né? Que são maneiras de determinar a viscosidade de fluidos, né? Quantificar a viscosidade de fluido, que aí, em vez de você querer saber a força, você vai lá e mede a força, né? Existem muitos dispositivos hoje em dia de laboratório que podem ser usados para você medir quanto de força essa placa aqui está sendo puxada. A gente sabe a área, e essas quantidades aqui também não são difíceis de se obter, né? V sobre H, velocidade com que você está puxando a placa, e a distância H entre as duas placas. Tá? E aí, na mesma ideia de ontem, né, ó, o que acontece se as placas estão se movendo na mesma direção ou direções opostas, né? Então, aquilo que a gente viu ontem, lembra? Que acho que foi o Vitor, né, que me ajudou ontem, que ele identificou que se tivesse indo na mesma direção, né, era V menos V, se essa placa aqui de baixo estivesse sendo puxada numa velocidade V menor que Vzão, essa seria a tensão de cisalhamento, né? E se eu multiplicasse pela área, eu teria aqui a força, né? Tá? Então a força, se eu estivesse puxando essa placa de baixo para a direita, deixa eu apagar aquela seta ali para não confundir vocês. Tá? Se eu estivesse puxando essa placa aqui para a direita, agora a gente está falando de outra coisa, né? A gente estava falando de reação, agora a gente está falando de velocidade. Então, o cisalhamento seria menor, né? A taxa de deformação, o gradiente de velocidade seria menor, porque a placa de baixo estaria se movendo para a direita.
E se ela tivesse se movendo, desculpa, para a direita, se ela tivesse se movendo para a esquerda, puf, a gente soma. Aí o cisalhamento ia ser intensificado, porque a placa de baixo estaria induzindo um cisalhamento para baixo, e a de cima estaria induzindo um cisalhamento, desculpa, a de baixo estaria induzindo um cisalhamento para a esquerda, e a de cima para a direita. E os perfis de velocidade iam ficar assim, ó. Nesse caso aqui para a direita, a gente teria uma velocidade aqui, ó, embaixo, aí a condição de contorno era diferente, né? Aqui seria Vzinho. Aqui, opa, deixa eu apagar aqui. Ali embaixo seria Vzinho. Aqui a gente teria a nossa vertical aqui, né? E em cima, Vzão. Então, o perfil de velocidade seria esse aqui, ó, linear, tá? Mas pela condição de não deslizamento, aqui Vzão e aqui Vzinho. Se a placa estivesse sendo puxada para a esquerda aqui, ó, o perfil de velocidade ia ficar assim, ó. Aqui, a vertical aqui, cruzando aqui, tá? Beleza? Ia ter um ponto aqui, ó, e aqui para a esquerda. Aqui, pela condição de não deslizamento, né, se ela estivesse sendo puxada para a esquerda, esse ponto aqui ia ser uma velocidade Vzinho para a esquerda, e em cima a velocidade Vzão para a direita, e aqui teria uma região onde o escoamento seria zero. Aí a gente consegue resolver isso, né? Resolvendo a equação da reta, né? Aplicando as condições de contorno, resolvendo a equação da reta, onde a velocidade é zero, a gente consegue determinar, inclusive, essa altura y aqui, ou fazendo igualdade de triângulos, né? Tá? Entre esse Vzão, esse Vzinho aqui, e o y, né, e um h menos y aqui e tudo mais. Tá? Então dá para fazer uma igualdade de triângulos aqui. Ou então trabalhar com a equação da reta. Tá? Beleza? Aí seria o caso da placa de baixo estar movendo para a esquerda. Tá? Certo? Aqui, ó, o que a gente tem aqui são dois gráficos. Um da viscosidade absoluta ou dinâmica, lembra, né? Viscosidade dinâmica, que era dado lá pelo famoso Pascal segundo, ou Newton por metro quadrado segundo, que é a viscosidade que a gente analisou, que a gente vem analisando até agora, né? Então, a gente vê aqui que existem fluidos que a viscosidade varia muito com a temperatura aqui, ó. Então, a gente está vendo viscosidade com a temperatura. Então, glicerina, óleo de motor, né? Isso daqui seria um óleo de motor. E aí, fluidos que a viscosidade varia menos, né? E aqui a gente tem gases que, aparentemente, a viscosidade varia muito pouco com a temperatura. E aqui a viscosidade cinemática. Lembra que a viscosidade cinemática era a viscosidade dinâmica, ou a viscosidade absoluta, dividido pela massa específica. E ela tem a unidade, né, de metro quadrado por segundo, ou dimensão de comprimento ao quadrado por tempo, tá? Certo? Só substituir aqui essas dimensões aqui, ou unidades, né? E substituir aqui na massa específica, e aí a gente tem mais ou menos a mesma cara, né? Então, o hélio e o hidrogênio estão aqui em cima, né? Então, são as mesmas substâncias aqui, só que dividido pela massa específica delas na temperatura que elas estão ali, tá? Então aqui é só uma tabela, a gente dificilmente, desculpa, um gráfico, né? Dificilmente a gente usa gráficos, porque é muito impreciso, né? Normalmente são dadas tabelas para vocês, tá? Isso daqui é um videozinho só para ilustrar a questão da viscosidade. Ó. Então elas jogam a mesma bilha na água. Eu esqueci o que é. Eu acho que um é óleo de soja, o outro óleo de motor e um é mel. Então, olha lá, ó, como é que ela vai bem mais devagar por causa do arrasto, né? Lembra que a gente falou que a viscosidade ela está intimamente ligada com atrito. Então, quanto maior a viscosidade, isso daqui não sei se é óleo de cozinha, né? Então foi bem mais rápido. Aqui talvez seja algum óleo de motor, alguma coisa assim. E aqui o mel, né? Tá? Beleza? Então lá, ó, como é que vai bem devagarzinho, tá? Certo? Não sei se aqui é glicerina, enfim. Então, cada um tem a sua força de arrasto equivalente, porque a viscosidade de cada um deles é diferente, tá? Certo? Aí, a gente estava falando dos fluidos newtonianos, né? Onde a tensão de cisalhamento, então o fluido newtoniano,
a tensão de cisalhamento, a gente tira esse não, né? A tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação. O fluido não newtoniano, a tensão de cisalhamento, então essa relação aqui, ó, ela não é mais válida, né? Lembra? Tau YX igual a μ du dy. Isso vale para o fluido newtoniano. Se eu dobrasse a taxa de deformação, eu dobraria a tensão de cisalhamento. E a viscosidade era meu parâmetro que relacionava um com o outro, né? De proporcionalidade. Só que agora existe uma classe de fluidos, e tem um autor que nem classifica isso como fluido, né? Ele diz que são materiais que a tensão de cisalhamento não é diretamente proporcional à taxa de deformação. A gente vai ver por quê, né? A gente definiu o fluido como um fluido que ele escoa, não importa quão pequeno, quando ele está submetido à tensão de cisalhamento. Então, a parte de dente, não importa quão pequeno for essa tensão de cisalhamento, né? A pasta de dente, se você abrir, ou a maionese, né? Se você abrir a pasta de dente e deixar ela virar a pasta de dente, ela não escoa. Então, por isso que ela se comporta ora como fluido, ora como sólido, porque você tem que apertar o tubo de pasta para a pasta escoar. Então, tem autor que nem diz fluido não newtoniano, mas sim material não newtoniano, né? Então, a pasta de dente é um exemplo. A areia da praia molhada é outro. Se você parar na areia da praia, ou se você estiver andando, né, seu pé afunda muito mais do que se você estiver correndo. Porque quando você está correndo, você cisalha, né, o du dy, ele é maior. Porque a velocidade varia muito mais ali, numa certa distância, né? Tá? Então, o que acontece é que a viscosidade varia à medida que você varia a taxa de deformação. É por isso que esses fluidos, né, essa proporção aqui não é linear, não é direta. A viscosidade depende do quão grande ou pequeno é a deformação que você está provocando nele, né, a taxa de deformação que você está provocando nele. Aqui tem alguns vídeos para vocês verem, né? Eu vou mostrar uma série de exemplos agora, para ficar mais claro nessas definições. Então vamos primeiro dar uma olhada aqui no gráfico, né? Então, ó, aqui está um gráfico. Lembra, né, que antes eu só mostrei o gráfico que eu mostrei anteriormente, que está aqui, né? Opa, não é isso que eu queria. Tá aqui, ó. Aqui, tem uma maneira de fazer isso. Ó, esse gráfico aqui, ó. Então, esse gráfico só tinha tensão de cisalhamento contra a taxa de deformação para fluidos newtonianos, lembra? Então, tinha aqui aqueles que a relação era direta. Eu podia dobrar a taxa de deformação, ou gradiente de velocidade, que eu dobraria a tensão de cisalhamento. E a proporcionalidade entre elas ficaria constante. Agora, a gente estava aqui. Agora eu coloquei mais outros tipos de material no gráfico. Antes eu tinha só esse aqui, ó, só o newtoniano, agora eu tenho todos esses aqui, ó, tá? A gente vai ver cada um deles com detalhe. E a gente vê, ó, que não é mais linear, tá vendo? Que aqui, ó, o fluido newtoniano, eu tenho a linearidade entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento. Esses outros aqui não são lineares, ó, o dilatante não é, o pseudoplástico não é. E esse plástico de Bingham, ele até mas ele precisa de uma certa tensão inicial para escoar aqui, ó. Até aqui ele se comporta como um sólido. Então isso daqui é a pasta de dente. Você vai aumentando a tensão de cisalhamento, que ele não escoa. A taxa de deformação é zero. Ele só começa a escoar, então a pasta de dente só começa a escoar à medida que você força, que você exerce uma tensão de cisalhamento, né, tal que ela consiga escoar. Tá? Então essa classe de fluidos aqui, né, esse que está identificado aqui, ó, pertence à classe de fluido ou material, né? Então toma cuidado que tem autor que não considera isso fluido, né? Ou classe para essa classe de materiais, se você quiser, né? A relação tensão de cisalhamento du dy não é linear.
Então, inclusive, em mecânica dos sólidos, esse tipo de material também é analisado, mesmo que, quer dizer, não com detalhes, né? O professor pode falar ou não, ou o curso que você está analisando pode falar ou não, porque ele em algum momento se comporta como um sólido, tá? Então você pode ver essa classe de material tanto em mecânica dos fluidos quanto em mecânica dos sólidos. Para esse tipo de material, a gente usa essa relação aqui, ó, entre taxa de deformação e tensão de cisalhamento, porque aí a gente consegue, ó, colocar parâmetros, né? A gente tem mais parâmetros que não a viscosidade, né? Para descrever como que esses fluidos aqui se comportam. Então, N é chamado índice de comportamento, né? E K é chamado índice de consistência. Então, para um fluido newtoniano, aí vai uma pergunta para vocês. Para um fluido newtoniano, quem é K e quem é N aqui nessas equações, para um fluido newtoniano? Calma, um por vez. Alguém aí? Qual é a Não relação sei não, entre, professor. qual é a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação para um fluido newtoniano? É assim, né? Então, essa era a relação que a gente tinha, certo? Um fluido newtoniano. Então, essa relação era linear. Então, o K é μ e o N é 1, certo? Então, para o fluido newtoniano, o K é viscosidade e o N é 1. Porque aí você vai ficar com a tensão de cisalhamento igual a μ du dy, tá? Certo? Linear, né? Então, essa forma aqui de escrever a tensão de cisalhamento, ela engloba fluidos newtonianos e não newtonianos, a depender de quem você arbitra aqui, né? Quem será o N e o K, tá? O que a gente pode fazer também, né, para a coisa ficar até mais evidente, é escrever uma relação que permite analogia com fluidos newtonianos, que a coisa vai ficar até mais direto, ó. Se eu escrever essa relação dessa forma aqui, ó, eu não estou fazendo nada do ponto de vista matemático, ó. Eu estou pegando o du dy, tirando o módulo dele, elevando a n-1 e multiplicando pelo du dy. Se eu fizer isso, eu volto aqui, né? Eu volto para a mesma relação aqui, ó. E esse módulo só garante que o du dy, que mesmo que o du dy seja negativo, né? O que é um du dy negativo? É isso daqui, ó. Você tem um fluido entre duas placas, aqui tem um y, aqui tem um x. Você tem a placa de baixo sendo puxado com a velocidade, a placa de cima parada, né? Um fluido aqui no meio e o y para cima. O gradiente de velocidade é negativo, porque quando o y aumenta, a velocidade diminui. Esse gradiente de velocidade é assim, ó. Então, esse módulo é para garantir que esse parâmetro que eu estou batizando aqui, ó, de eta, ó, eu estou chamando esse cara aqui de eta. Então, como é um parâmetro, ele não pode ser negativo. E se eu tiver um caso desse aqui, do gradiente de velocidade negativa, esse parâmetro não vai ser negativo. Tá? Então, agora, eu tenho um parâmetro, ou uma equação, que engloba fluidos newtonianos e não newtonianos numa equação só. Se o fluido for newtoniano, o eta é igual a μ. Tá? E aí a tensão de cisalhamento é μ du dy. Se o fluido for não newtoniano, o eta vai ser K du dy elevado a n-1. Tá? Aqui, ó. É o que ele chama de viscosidade aparente. Então, só para. Isso daqui é opcional, né? Só para escrever uma relação que a gente consiga. Tá vendo? Essa daqui já poderia ser vista como geral, né? Mas essa daqui, ela é interessante porque a gente vê que a viscosidade aparente, e aí de novo, né? Para o n igual a 1, esse cara que vai ser elevado a zero é 1, né? Certo? 1 menos 1, 0, esse cara vira 1, e aí o eta vai ser igual a μ, que é a mesma coisa que a gente fez aqui atrás. Para o k igual, para o n igual a 1, a gente tem o k igual a μ, né? Que é o que vai acontecer aqui também, tá? Certo? Então,
é uma maneira de fazer uma analogia. Então, aqui, para esses casos aqui, a gente tem o eto, pseudoplástico e dilatante, e esse cara aqui a gente tem o Mi. E a gente vê que esse cara aqui, de fato, está variando com a taxa de deformação. Olha como é que o eto tem a taxa de deformação ali dentro dele, tá vendo? Tá? Beleza? E aqui, por último, né, então a gente viu os fluidos newtonianos, os não newtonianos dilatantes e pseudoplásticos, que são descritos por essa relação aqui. A gente vai ver bastante exemplo desses caras aqui. E a gente agora tem o plástico de Bingham, que é a pasta de dente e a maionese. Observa ó, que ela é um sólido aqui, né? Ela não está escoando, isso não é um fluido, né? Do jeito que você colocou ele ali, ele ficou. Do jeito que colocou a maionese ali, ela ficou. Do jeito que você colocou a pasta de dente aqui, ali, ela ficou. Então, pela definição do fluido, esses materiais não são fluidos. E a gente não vai estudar nenhum desses, nem o pseudoplástico, nem o dilatante, nem o plástico de Bingham. E o estudo de materiais não newtonianos é chamado de reologia, tá? Então a gente não vai ver reologia no nosso curso de McFlu. Só para mostrar o que acontece, né? Esse tipo de fluido, pasta de dente ou maionese, é descrito por essa relação aqui, ó. A tensão de cisalhamento é uma tensão limite, que é justamente essa tensão aqui a partir do qual ela escoa, porque abaixo aqui a gente não tem movimento, né? Então a tensão de cisalhamento vai ser só devido a essa tensão aqui até o ponto que o fluido começa a escoar, e a partir do limite que ele começa a escoar, você tem um Mi aparente deu dy. Tá? Então aqui, ó, esse termo vale uma vez que o fluido começa a escoar, e esse termo aqui vale sempre, né? Ele escoando ou não, certo? Beleza? Então aqui, ó, alguns exemplos práticos do que são esses, de alguns fluidos, né, na prática, o que eles são. Então, olha só, a maionese, desculpa, o ketchup, ele pode ser enquadrado como um plástico de Bingham, porque ela não escoa, né? Se você ou dificilmente escoa, né? Ela se mantém mais ou menos na mesma forma, talvez ela seja um pouquinho menos viscosa que a maionese, mas o ketchup, até dependendo da qualidade, né? Tem ketchup que é 100% líquido, né? Mas tem os de boa qualidade, eles não escoam, são bem consistentes. Mas ele também é um pseudoplástico. O que isso quer dizer? Quanto maior a taxa de deformação, olha só, quanto maior a taxa de deformação, menor vai sendo proporcionalmente a tensão de cisalhamento. Ela não vai acompanhando uma forma linear, né? Ela não vai crescendo de forma linear, ela vai crescendo de forma não linear e menos do que se fosse um fluido newtoniano. Né? Se fosse um fluido newtoniano, para a mesma taxa de deformação, ó, eu teria, para a mesma tensão de cisalhamento, eu ia precisar de uma taxa de deformação menor aqui, ó, tá? Certo? Ou para a mesma taxa de deformação, para um fluido newtoniano, olha quanto que é a tensão de cisalhamento. Acho que ficou meio embolado isso, né? Deixa eu fazer de novo, ó. Se eu tivesse um fluido newtoniano com esse comportamento aqui, partindo daqui, né? Traçar uma reta aqui. Para a mesma taxa de deformação, o pseudoplástico ele tem uma tensão de cisalhamento menor, então pseudoplástico aqui, né? Do que um fluido newtoniano. Olha aqui a tensão de cisalhamento de um fluido newtoniano. Então, o que isso quer dizer? Ó, eu coloquei uma bola de golfe em cima de um pote com ketchup. Ela vai ter uma certa dificuldade para penetrar ali no ketchup. Se eu jogar, ela vai penetrar com mais facilidade e essa tensão de cisalhamento que o ketchup exerce na bola é menor proporcionalmente dessa quantidade aqui, para a mesma tensão de cisalhamento. Tá? Você pode dizer, não, se fosse água, ela ia entrar, né, de qualquer jeito, entendeu? Entenderam? Ela ia cair aqui se fosse água, né? Se fosse o fluido newtoniano, de forma geral. Mas para o fluido não newtoniano, ela fica paradinha, pseudoplástico, né? E ela penetra ali no ketchup quando você joga. A viscosidade ela vai ser menor quando você aumenta a taxa de deformação. Tá? Então, a taxa de deformação aqui, nesse caso, né, não é a placa, né, não são duas placas, mas são as partículas de fluido adjacentes aqui. Né? Você tem uma partícula de fluido que está se movendo muito forte, tem umas aqui paradas. Ó. Então, é justamente esse cisalhamento entre duas camadas ali de fluido. Tá?
certo? Então, eu tenho uma taxa de deformação muito grande aqui. Isso faz com que a tensão de cisalhamento fique menor proporcionalmente, e ela é menor proporcionalmente à medida que eu aumento a taxa de deformação. Isso acontece para os fluidos pseudoplásticos, tá? Beleza? Os dilatantes, vocês podem encontrar muito vídeo aí na internet, né? Eles aumentam proporcionalmente a tensão de cisalhamento à medida que a taxa de deformação aumenta. Isso daqui é uma piscina com água e maisena. O que acontece com a água e maisena é uma coisa muito interessante. É a famosa areia movediça, né? Se você parar ali, você afunda. Mas se você correr muito rápido, vocês podem botar isso aí no YouTube, que vocês vão ver muito disso, né? Fluido newtoniano vai ser o exemplo mais característico, fluido dilatante. Deixa eu ver se tem algum vídeo desse aqui. Não. Se tiver, tudo bem, deve ter algum mais para frente aí, eu acho. Tá? Então, isso daqui é uma bola de golfe. Se ela parar, ela vai afundar. Porque quando ela é jogada com uma velocidade grande, ela está exercendo uma taxa de deformação muito grande. E isso faz com que a tensão de cisalhamento resista, né? Se fosse um fluido newtoniano, ele estaria aqui assim, mais ou menos, né? E aí, isso é proporcional. Para um fluido não newtoniano, a tensão de cisalhamento será maior. E aí ele vai resistir mais ao fato da bola ser jogada. Se isso fosse água, ela ia cair ali direto, né? Ela nunca ia ser ricocheteada. Se fosse óleo, se fosse qualquer outro fluido aqui, ela não teria sido ricocheteada dessa forma. Porque à medida que ela vai afundando, ela vai ganhando velocidade, né? Quer dizer, não vai ganhando velocidade, mas essa deformação faz com que que a tensão de cisalhamento seja maior ali, e aí o fluido resiste, tá? Então a água com maisena é um exemplo bem típico de um fluido não newtoniano dilatante, tá? Então tá aqui, ó. Esse daqui também é um fluido dilatante, ó, que ela está fazendo. Quando ela aumenta a taxa de deformação, ele aumenta a viscosidade. Ó, quando ela para de mexer no fluido, ou ele, né? Para de mexer no fluido, a viscosidade diminui, ó. Então dá para ver direitinho, né? E aí, se a gente fizer um gráfico da viscosidade aparente contra a taxa de deformação, lembra que a viscosidade aparente, ó, a gente escreveu a relação entre tensão de cisalhamento e taxa de deformação dessa forma, né? Então a gente vê que para o fluido dilatante, que foi o caso da bola de golfe dentro daquela piscina de água com maisena, né? À medida que a taxa de deformação aumenta, a viscosidade aparente desses fluidos aumenta. O pseudoplástico, que foi o ketchup, né? À medida que a tensão de cisalhamento aumenta, a viscosidade aparente diminui. Então fica mais fácil o fluido escoar. Aqui seria a água com maisena, né? Ou amido de milho, para não fazer propaganda, né? E por outro lado, o fluido newtoniano não está nem aí para a taxa de deformação. A viscosidade dele é sempre constante. Se você pegar água, se você pegar esse exemplo aqui da água com maisena, e tem até um dos vídeos que eu vou botar aí para vocês, o cara faz isso. Ele pega um martelo e martela dentro de um pote com água. Claro que o martelo vai passar direto. Depois ele pega o martelo e martela dentro de um pote de água com maisena. E aí o martelo não entra. E se ele colocar o martelo devagarzinho, aí o martelo vai penetrar ali no fluido, tá? Certo? Um outro tipo de material, né? Então tá até aqui, ó, material cuja viscosidade, eu não estou me referindo a fluido, né? Cuja viscosidade aparente varia com o tempo. Então tem os tixotrópicos e os reopéticos, né? Então o tixotrópico, a viscosidade aparente diminui com o tempo, e o reopético, a viscosidade aumenta com o tempo. E existem os viscoelásticos, né? Após a deformação, ele retorna à forma original quando a tensão é retirada. É o famoso travesseiro da NASA lá, né? Se vocês virem lá, eles chamam esse material de viscoelástico, né? Nada mais é do que um material que quando você retira ali, colocou a mão ali, né? Ficou a forma da mão, mas você tirou a tensão, aí o travesseiro vai voltar à forma original dele, tá? Certo?
Aí aqui na aula prática, ó, nosso YouTube está recheado de vídeos dessa matéria aí, né? Dessa parte aí de fluidos newtonianos e materiais ou fluidos não newtonianos. Então fica aí para vocês assistirem, tem coisa muito interessante, certo? Aí aqui, ó, vou fazer alguma dúvida aí, alguma pergunta do que foi apresentado aqui. Tudo certo? Então, vou fazer um exemplo aqui dessa relação tensão de cisalhamento e taxa de deformação para o fluido newtoniano, né? Lembra que a gente vai analisar aqui os fluidos não newtonianos só, né? Então aqui, ó, isso é uma coisa que eu comecei a aula falando disso, ó. Isso daqui está representando um corte axial num tubo, então a gente está vendo aqui a parede do tubo, e aqui no meio tem fluido. Quando o fluido escoa, esse é o perfil de velocidade parabólico do escoamento de um fluido dentro de uma tubulação. Então você tem uma certa pressão desse lado aqui, induzindo o escoamento da esquerda para a direita. Tá? Então as duas placas aqui é um tubo, né? Então ela está parada ali, né? Está quietinho. Então, isso não são duas placas, né? É a parede do tubo, na verdade, né? Tá? Certo? Então a gente tem que ver isso daqui com a parede do tubo. Então aqui a velocidade é zero na interface e o perfil que se desenvolve aqui é parabólico. Então, de novo, né? Vocês vão ver isso daqui lá em análise diferencial, como que chega analiticamente nesse perfil aqui, mas agora, nessa parte do curso, basta vocês aceitarem isso, né? Vocês têm que aceitar isso, e eu estou dizendo que esse perfil de velocidade aqui, ó, ele é descrito por essa relação, tá? Então, U estaria aqui, né? O zero está, né? A origem do nosso eixo X estaria aqui nesse ponto, né? Mas isso é igual em todos os pontos do escoamento. E o Y, na verdade, o zero está aqui, né? A origem dele está no centro do tubo aqui, ó. Tá? Então o eixo X ao longo do eixo ali, né? Então aqui é o U de Y, né? Tá? E ele varia com Y ali, certo? Então, na parede do tubo, então se vocês jogarem aqui, ó, Y igual a H, isso daqui vai ficar H sobre H ao quadrado, fica 1, né? 1 menos 1, 0. Então, na parede do tubo é 0. Na parede inferior é a mesma coisa, né? Y igual a menos H, fica menos H sobre H ao quadrado dá 1, também aqui é 0, certo? E ela é máxima quando Y igual a 0, aqui no centro do tubo, né? Y igual a 0 no centro do tubo. Tá? Então, fica 3V sobre 2. Então, essa velocidade máxima aqui é 3V sobre 2, certo? Que é quando y é igual a 0, é a velocidade máxima. E o perfil é parabólico. Então, esse perfil quadrado, vocês vão ver isso lá em análise diferencial, quem for fazer McFlow 2, como que se chega nesses perfis de velocidade, tá? Por hora, vocês têm que aceitar isso, tá? Beleza? Então, eu digo, ó, um perfil de velocidade não linear, então isso tem que ser um dado do problema, né? Para o escoamento de um fluido newtoniano. Então, lembra, né? Fluido newtoniano, é isso, mi du dy, tá? Então, a tensão de cisalhamento, yx igual a mi du dy. Em um tubo é dado pela equação abaixo, onde V é a velocidade média, tá? Esse V aqui, ó, é a velocidade média, né? Se eu traçar uma média aqui dessa função e fizer um perfil, a gente viu isso em perfil de velocidade, né? A gente sempre pode fazer isso, e isso é feito demais, né? A gente no curso vai fazer isso bastante, pode dizer que em vez do perfil ser parabólico, a gente pode substituir isso por uma média de velocidade, tá? Então ele está dando aqui, ó, a viscosidade desse fluido que está escoando ali dentro é 1,48 Pascal segundo, né? O Newton por metro quadrado segundo. O V, a velocidade média, é 0,6. E o H, o diâmetro do tubo, né? É 5 milímetros, tá? Então ele quer saber a tensão de cisalhamento na parede inferior e a tensão de cisalhamento num plano paralelo às paredes, passando pela linha de centro. Então a tensão de cisalhamento aqui, ó, nessa parede, e num plano aqui na linha de centro.
tá? Observa o seguinte, ó. A tensão de cisalhamento aqui, no plano inferior, ó, o que eu tenho aqui nesse plano inferior é um elemento de área que está, lembra, a gente tem um DAY aqui, ó. Esse elemento de área aqui, ele tem a normal unitária, na verdade é sempre para fora, né? Deixa eu fazer aqui, apagar tudo. Então eu tenho um plano aqui embaixo, ó, um plano aqui em cima, você teria a normal unitária para cima aqui, né? E um plano aqui embaixo, a normal unitária, por definição, aponta sempre para fora, para baixo. Então aqui é um DAY e um DAY. E o X aqui, ó, tá para a direita aqui. Então, isso está de acordo com o que a gente falou, né? Tá o YX, né? Tensão de cisalhamento no plano Y na direção X, igual a μ du dy, tá? Beleza? Então foi isso daqui que a gente fez para a placa plana, serve aqui também para o caso do tubo. A gente faz essa analogia para o tubo, tá? Então tal de YX é μ du dy. É isso que ele quer, que é a tensão de cisalhamento na parede inferior e a tensão de cisalhamento em um plano paralelo às paredes, passando pela linha de centro. Então ele quer aqui, né, no contato do fluido com o tubo e numa linha de centro aqui, né, as camadas adjacentes de fluido que estão aqui num plano aqui no centro aqui do tubo, tá? Certo? Que passa aqui pela linha de centro. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então o que eu acabei de falar, né, a tensão de cisalhamento é obtida pela relação tal igual a μ du dy, tá? E a gente sabe, olha aqui, ó, é dado que a velocidade, U de y, é 3v sobre 2, 1 menos y sobre h ao quadrado. Então, isso foi dado do exercício. Então, o que a gente precisa fazer? Ó? A gente precisa derivar esse cara. A mesma coisa que a gente fez para o perfil linear, lembra que eu perguntei? Quanto que era a derivada? A gente tinha U de y igual a v sobre h y, e aí eu perguntei a derivada disso, vocês identificaram que era v sobre h. Então aqui é a mesma coisa. Eu tenho um perfil parabólico, eu tenho que derivar esse cara. Então derivar esse cara aqui, né? Esse termo aqui vai embora, porque é constante. Então eu só fico com esse termo aqui, né? Menos 3v sobre 2, y ao quadrado sobre h ao quadrado. Tá? Então daí, ó, fica 2, né? Porque é o y ao quadrado, olha lá, ó, fica 2y vezes 3v, e aí tem um 2 aqui embaixo, né? Esse 2 vai embora. Tá certo? Essa derivada, não vou ficar perdendo muito tempo com essa derivada, ela é bem simples, né? Então a derivada desse cara é 3vy sobre h ao quadrado. Então a tensão de cisalhamento é essa relação aqui, é só multiplicar o du dy pelo μ. Tá? Então apareceu o μ aqui, ó. Tá? A única coisa que apareceu aqui foi o μ. Tá? 3.000 VY sobre h ao quadrado. Agora observe o seguinte, lembra que eu tinha falado que a tensão de cisalhamento era constante por causa do perfil de velocidade linear? Eu enfatizei isso no começo da aula. Então eu até falei, né? Aqui a gente tem a placa de cima sendo puxada para a direita e a placa de baixo V igual a zero, paradinha, né? Ou U igual a zero. E aí, nesse caso aqui, lembra que a tensão de cisalhamento era μ V sobre H, porque o du dy era V sobre H, então a tensão de cisalhamento não dependia do Y, era sempre as taxas de deformação eram constantes porque o perfil de velocidade é linear. Agora a gente vê aqui, ó, que tem regiões que a taxa de deformação é maior e regiões que ela é menor. Aqui é o du dy, né? A maneira como a velocidade varia com y, ela muda em função do y. Então, isso necessariamente, se a gente associou viscosidade com cisalhamento, tensão de cisalhamento com taxa de deformação, desculpa, e a taxa de deformação está variando, é claro que a tensão de cisalhamento tem que variar também com y. Entenderam essa discussão? Não sei se ficou rápido. Então, o y aparece aqui, ó, para a gente determinar a tensão de cisalhamento, tá? Certo? Então, a tensão de cisalhamento ela é uma aqui, ela vai ser outra 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 aqui, tá? Certo? Porque a taxa de deformação, né, o du dy, ele está variando com y, lá. Tá? Beleza? Em contraposição com o perfil linear, que não varia, né? A taxa de deformação para um perfil linear não varia com y.
Exemplo constante, é uma linha, é uma reta, né? Tá? Certo? Aqui, ó, aí eu estou repetindo aqui, né? De novo, né? O que eu falei aqui, e quem for fazer MacFlu 2, isso daqui vocês vão ver em MacFlu 2, principalmente, né? Tá? Então aqui, ó, eu tô fazendo essa comparação, né, do perfil não linear com o perfil linear, tá vendo aqui, ó? Tá? Que eu acabei de desenhar, então eu vou passar direto. Bom, aí ele está perguntando aqui, ó, qual a tensão de saneamento na parede inferior? Na parede inferior, y igual a menos h, certo? Então, o du dy é 3v sobre h. Ali, é só substituir aqui, né? Ó, du dy em y igual a h, né? Opa, aqui, né? Em y igual a h. Então, o h vai cortar, vai ficar 3v sobre h. Tá lá, né? Ó, 3v sobre h, tá? E aí, a gente simplesmente, para determinar a tensão do cisalhamento, ó, mi 3v sobre h. Então, só substituir, ó, 1,48, 3 vezes a velocidade, que foi dada aqui, ó, 0,6, sobre a distância entre os dois, 5 vezes 10 a menos 3, 5 milímetros, né? Então, isso deu uma tensão de cisalhamento de 532 newton por metro quadrado. Positivo, tá? Na parede inferior, certo? Ele pediu aqui também, na B, ao longo desse plano aqui, na linha de centro, né? Então, deu dy igual a zero. Por quê? Em y igual a zero, olha lá, ó, em y igual a zero, du dy igual a zero, certo? Aqui é zero, esse cara é zero. O que isso quer dizer? Ó? Aqui a derivada, o que eu estou calculando aqui? Né? A derivada dessa função, certo? A derivada aqui é zero, é onde o perfil de velocidade atinge o máximo, né? Que é a derivada zero, certo? Então ali o du dy é zero, a tensão de cisalhamento é zero. Então o fluido não cisalha ali, né? Não tem nenhuma variação de velocidade, tá? Beleza? E onde a variação de velocidade é máxima? Aqui embaixo, na parede, né? Daqui para frente ele vai diminuindo. Então a tensão de cisalhamento é máxima aqui e mínima aqui na parede, tá? Beleza? Aí, ó, eu lembro, acho que foi o Vitor, né, que tinha perguntado de exemplo com o tensor de tensão. Então tá aqui, ó. Eu estou fazendo uma analogia, ou estou buscando aqui a convenção de sinal que a gente usou no tensor de tensão com esse exemplo. Aqui, ó. Esse foi o caso ó, que a gente obteve para a tensão de cisalhamento em y igual a menos h. Então, imagina que aqui eu estou com esse cubinho, aqui eu dei um zoom, né? Mas imagina que esse cubinho estivesse aqui, ó, na interface do fluido com sólido. Então, olha só, na parte de baixo do tubo, onde o elemento fluido adjacente à parede tem a normal unitária para baixo, então aqui, ó, esse cara aqui, ó, a normal unitária desse cubinho, né? Esse é um elemento de fluido, né? Que está aqui na interface do fluido com sólido. Então a normal unitária aqui, ó, está para baixo, nesse elemento de fluido, tá? Ele está em contato com o sólido ali e está para baixo. Para que a tensão de cisalhamento tal YX seja positiva, nessa face Y negativa, essa componente tem que agir na direção X negativa. Certo? Lembra? Aqui, ó, a nossa convenção de sinal. Ó. A face, isso daqui é o DAY, né? A normal unitária dele está para baixo, na direção Y. Ela é negativa, certo? Então, DAY aqui é negativo, porque está em Y negativo. Então, para a tensão de cisalhamento ser positiva, como foi, ela tem que agir em menos I aqui, ó. Tá vendo? Ela tem, a magnitude dela é 3V sobre H menos I, para a esquerda, que é a nossa convenção de sinal. Se eu estou na face Y negativa, a tensão de cisalhamento tem que agir na direção negativa para ser positivo. Isso quer dizer que essa tensão de cisalhamento está agindo em menos I no fluido. Ou seja, o fluido quer ir para a direita, mas o cisalhamento está exercendo uma tensão para a esquerda. Se você multiplicar pela área, você tem a força, né? E isso é totalmente coerente. O fluido está sendo induzido a retardar pela viscosidade, não acelerar, né? Você não pode nunca dizer
que o fluido dentro de um tubo, se você deixar ele escoar, ele vai ser induzido aí para frente. Não. Se você colocar um fluido dentro de um tubo, se você liga a mangueira, ele continua indo. Se você desliga a mangueira, ele para, né? Se você tem uma borracha ligada numa mangueira, se você desliga a mangueira, ele para. Ele não vai escoar por conta própria. E aí, o que a gente está vendo aqui, intuitivamente, é isso. E a reação a essa tensão é a tensão que o fluido exerce na parede, empurrando-a para frente. Então, ó, a tensão no fluido, e aqui é a tensão na parede inferior. Se você eventualmente se você tem um fluido escoando dentro de um tubo, se você não fixar esse tubo, ele vai embora. A tendência é que ele escoe para frente. É o exemplo que eu tinha dado, lembra da aula passada? Que eu falei assim, se eu tenho uma mesa, aqui, coloco uma placa e jogo um jato d'água, né? E é claro, essa placa tem um atrito baixo com a mesa. Aí vocês, acho que foi até o Vitor, né, que respondeu corretamente que a placa vai cair. Então é justamente isso que a gente está analisando, né? A tensão de cisalhamento no fluido, do fluido na parede inferior ou aqui na placa aqui, que estava em cima da mesa. Tá? Então é aqui, ó, que esse tensor de tensão aqui, ele vale, por exemplo, né? Tá? No elemento fluido inferior, se eu pegar esse cara e jogar ali, eu faço essa análise para estudar a conversão de sinal aqui. Tá? Ficou claro isso, gente? Ficou alguma dúvida aí? Ficou obscuro? O que vocês acham aí dessa explicação? Ficou claro, professor. Show. Então tá bom. Valeu. Se eu fizer a mesma coisa em cima agora, olha só para sacramentar isso, ó. Agora eu vou para Y igual a H, que é a parede superior do tubo aqui. Na verdade, o tubo depende, vocês entenderam, né? Isso é um tubo, isso é circular, não tem superior e inferior. É a maneira como eu coloquei minha, né? Isso é um tubo aqui cortado, né? Tá? Então, o Y aqui, né? Eu estou falando superior e inferior, mas é nessa referência que eu escolhi aqui para Y e X que está ali, tá? Então agora eu vou para a parte de cima aqui, ó. A gente tinha analisado aqui embaixo, agora eu vou para a parte de cima. Eu pego o mesmo elementozinho fluido e coloco aqui em cima agora. E Y igual a H, a tensão de cisalhamento é menos 3μVy sobre H ao quadrado, né? Isso daqui era a expressão geral. Quando eu coloco H aqui, fica menos 3μV sobre H. Ó, agora eu tenho menos aqui, tá vendo? Vamos ver se isso está coerente com a nossa conversão de sinal do tensor de tensões. Ó. Na parte de cima do tubo, onde o elemento fluido adjacente à parede do tubo tem a normal unitária para fora, né? Então aqui, ó, eu estou no Y positivo, a normal unitária para fora, né? Desse elemento fluido, eu estaria representando essa área aqui agora, né? Lembra que a parte de baixo, eu representei essa área aqui de baixo, negativa. Agora eu estou na parede de cima, eu estou representando essa área aqui, ó. Agora o DAY é positivo, tá? Ele tá em Y positivo aqui, ó. Certo? Ó, na parte de cima do tubo, onde um elemento fluido adjacente à parede tem a normal unitária para fora, né? Y positivo, para que a tensão de cisalhamento seja negativa, que foi aqui, ó, negativa, ó, essa componente tem que agir na direção X negativa, retardando. Por quê? Aqui, ó, eu representei, ó, a tensão de cisalhamento positiva, tá vendo? Porque eu estou na face Y positiva. Para essa tensão ser positiva, ela tem que estar na direção Y positiva. Só que eu achei uma tensão de cisalhamento negativa. Então, eu inverto aqui o sinal do cara. Para ela ser negativa, numa face Y positiva, ela tem que estar agindo, ó, na direção contrária aqui, em X negativo, para a esquerda. Então, a tensão de cisalhamento ela tem essa magnitude, 3μV sobre H, agindo em menos I, que foi exatamente o mesmo caso da de baixo, né? Certo? E esse sinal de menos aqui garantiu que a nossa convenção de sinal fosse respeitado, né? Garantiu que a intuição, que a física do problema fosse respeitada. Lembra que essa conversão de sinal é só para você saber para qual lado a seta está apontando. Se você quiser colocar o Y para baixo, o X para a esquerda e o Z para dentro, a sua conversão de sinal vai mudar, né? As coisas vão ficar um pouquinho diferentes. Mas a seta, se é para a esquerda, para a direita, né?
Entenderam? Aqui, o que eu estou querendo analisar aqui, muito mais, é menos I, é mais, é menos, é a direção que as coisas estão tomando. Então, aqui eu estou tomando uma direção para a esquerda, essa daqui, ó, é a direção que a tensão de cisalhamento no fluido, tá? No fluido, está retardando o fluido para a esquerda, o fluido está indo para a direita, ele está querendo escoar para a direita, mas a tensão de cisalhamento no fluido está retardando né, para a esquerda. E na parede, a reação a essa tensão de cisalhamento, 3μVH I positivo, né? Na direção é a terceira lei de Newton, né? Então, o fluido, observa, a gente pegou um ponto, como se isso daqui fosse um ponto, né? Mas, de novo, isso daqui é um tubo. Então, toda essa análise de que a tensão na parede, que eu botei superior e inferior, né, isso vale em toda a circunferência do tubo. O fluido está escoando, a tensão de cisalhamento na parede está sempre, né, em toda a circunferência do tubo, está empurrando ele para a direita, e a tensão de cisalhamento no fluido está retardando o fluido para a esquerda aqui, né, nesse caso aqui que a gente está analisando. Certo? Beleza? Essa é a ideia de usar esse tensor de tensões em problemas de mecânica dos fluidos. Assim, a gente não vai passar muito disso aqui, né? Nessa fase do curso, na verdade, nesse curso, né? Ao longo de MacFlu 1, a gente vai sempre usar, pelo menos a maneira como eu trabalho, né? É dessa forma, tá? Beleza? Beleza. Então tá aqui, ó. Então, pela convenção de sinal, como esperado intuitivamente, né, ou como a física, ou como a natureza se comporta, o fluido adjacente à parede, né, tem tensão na direção oposta ao movimento. Então, esse elemento fluido estaria aqui assim, ó, bem pequenininho, e esse elemento fluido estaria aqui embaixo. Aqui embaixo eu estou analisando essa área, aqui em cima essa área aqui, ó. Tá? Certo? Essa é a ideia das coisas. Bom, aí, então a gente falou de viscosidade, lembra? A gente está em conceitos fundamentais, a gente falou de viscosidade, a gente falou de linha de emissão, corrente, tempo e trajetória, falou de campo de velocidade, né? Acabamos de ver viscosidade. E aí um outro conceito, dentro de conceitos fundamentais, é a de tensão superficial. Isso tem uma... na verdade, esse conceito ele nem vai voltar tanto assim ao longo do curso, né? Ele é mais, talvez ele até morra aqui mesmo, talvez em algum momento do curso isso entre como um suporte, né? Algumas coisas que a gente faça. Mas para vocês entenderem mais ou menos, né? Ou observar esse fenômeno na natureza, aqui são duas fotos tiradas do nadador, né? Na medida que ele está saindo ali da água, né? Para a superfície. Então existe uma películazinha de água aqui, ó, como se fosse uma membrana, né, que ainda não foi rompida, que justamente a tensão superficial que promove, né, o que permite que a água se comporte dessa forma, né? Parece uma membrana aqui envolvendo o nadador, que é a mesma coisa que acontece quando você enche muito o copo d'água e ele passa da borda. Então a tensão superficial que existe na interface aqui, né, ou na superfície do líquido, permite com que o líquido ele suba um pouquinho além do nível ali do reservatório. Ou então, isso daqui são gotas de mercúrio, então a gente vê que ele adquire uma forma bem característica, né? Ele não espalha ali, né? Então é a tensão superficial, de novo, que faz com que o mercúrio ele adquira essa forma bem particular, né? Quando ele escoa ou quando ele está em alguma superfície livre, né? Então, para a gente aqui, ó, o mais importante, talvez, é a questão do menisco, né? O menisco é justamente essa deformidade que acontece aqui quando você vai ler o nível ou uma escala graduada, né? Quando você tem um tubo muito fininho, você tem uma escala graduada e aí a tensão superficial acaba sacaneando a gente, né? Ela faz com que a leitura aqui fique um pouco difícil, né? Tem uma regrinha, né, para você ler na metade aqui da escala e tudo mais, mas a gente vai entender por que esse menisco é formado, né, e quais são as forças que fazem isso acontecer.
Mas existem também muitas aplicações. Então, EOR significa Enhancement Oil Recovery, ou recuperação avançada de óleo. Quando você tem o óleo na rocha, lá no reservatório, ou quando você tem o óleo no subsolo, né, ele não está numa piscina, normalmente ele está entranhado na rocha. Então, a tensão superficial, às vezes, acaba atrapalhando o fluido, o óleo a escoar por entre os espaços das rochas, né? E aí, dependendo do tipo de óleo e tudo mais, você tem mais ou menos facilidade que o óleo escoe ali pelo reservatório. A gente não vai ver isso, né? Só um exemplo aí para vocês, para ficar um exemplo de motivação, né? Para a gente, a importância maior de falar disso é do menisco aqui, tá? Bom, aí o que acontece, né? Por que esse comportamento aqui muito esquisito se dá na superfície, acontece aqui quando o mergulhador, quando o nadador está saindo, né? O que fisicamente está acontecendo ali, né? Então, para a gente entender esse fenômeno físico, né, a física dessa questão, a gente também não vai entrar muito em detalhe, porque isso é muito mais de química, né? A natureza molecular do fluido ali é só mais ou menos de forma bem geral, pra vocês entenderem o que está acontecendo, né? Então, olha só, a gente primeiro tem que considerar duas moléculas, né? Claro que aqui está muito exagerado, né? Está muito grande, mas uma na superfície, então imagina que você tem uma molécula aqui na superfície e uma dentro do fluido. Então, no interior do fluido, as forças atrativas, né? Então, se eu tivesse uma outra molécula aqui do lado, né? Imagina que eu tenho aqui, não vou conseguir desenhar porque o espaço aqui é pequenininho, né? Mas imagina que eu tenho uma outra molécula e essas setinhas aqui estão representando as forças de atração e repulsão, né? Então, na mesma proporção que essa molécula é reprimida, né? Ou atraída, se você quiser, né? Para essa molécula aqui, ela também é para essa. Então, fica tudo em equilíbrio ali, né? Igual uma pessoa puxando de um lado, a outra do outro. Então, aqui no interior do fluido, está tudo em equilíbrio. Mas na interface tem um desequilíbrio pela força de atração do gás que está aqui fora, né? Então, as forças de atração, ou as forças de coesão, né? Quando a gente fala de força entre duas moléculas, né? As forças de coesão são menores com o gás do que com o líquido. Então, ocorre um desequilíbrio de força aqui. Tá? Então, ela não está equilibrada como está ali dentro. Então, a resultante que age na molécula na superfície do líquido, né? Então, aqui, né, na superfície do líquido, faz com que a molécula da superfície seja puxada para dentro do líquido. Então, por isso que esse desequilíbrio, né, que justamente causa isso aqui, né? Então, essas moléculas aqui, ó, da superfície, elas estão sendo puxadas mais fortemente para dentro do líquido do que as moléculas de gás que estão ali fora conseguem puxá-la. Por isso que cria essa configuração aí, tá? Beleza? Então, isso é fisicamente aí, de novo, né? Um engenheiro químico ou um químico que estude a parte molecular vai entender mais ou essa natureza molecular, né? Para a gente, basta entender isso e a gente vai entender do ponto de vista mecânico as consequências disso, né? Um balanço de força aqui, que a gente vai fazer, macroscópico, sem se preocupar com a natureza molecular do fluido, para a gente ver as aplicações no nosso caso. Tá? E aí a tensão superficial, né? Essa tensão que se forma na interface, tem uma magnitude de comprimento por unidade de força por unidade de comprimento, né? Então isso é muito importante. Isso dá origem a muita dúvida de vocês, principalmente na prova, né? Parece que vocês não... Eu falo isso, mas não sei, parece que vocês se desligam, não? Então isso daqui é importante vocês prestarem atenção. A tensão de cisalhamento, ela não é Newton por metro quadrado. Ó. Eu botei vermelho aqui porque é Newton por metro. Porque a tensão de cisalhamento, ela age na interface, numa linha na interface. Ela não age na área. Tá? Então, essa bolha aqui, ó, ela está sendo mantida no lugar por uma tensão que está agindo. Se você romper a tensão de cisalhamento, você veria aqui, ó, o que está acontecendo são forças que agem numa linha aqui, tá? Beleza? E não numa área. Então, por isso que é Newton por metro. Quando isso daqui está sendo formado, a tensão de cisalhamento, ela está agindo numa linha aqui. Ela está agindo... a gente vai ver um exemplo aqui, talvez fique mais claro mais para frente, mas ela não age na área aqui dessa superfície, ela age numa linha, tá?
Beleza? A tensão de cisalhamento, a tensão de superficial, que está fazendo a formação do menisco, ela age circunferencialmente aqui, ó. Tá? Nesse caso aqui, né? Quem faz a tensão, quem faz essa configuração aqui do menisco é justamente a tensão superficial, né? Que está sendo mostrada aqui em 3 configurações diferentes. Uma tensão superficial puxando para cima e uma outra empurrando para baixo. Tá? Então, isso está sempre agindo ao longo de uma linha, não numa área. Então, por isso que a magnitude, né, ou que a tensão superficial, ela é por unidade de comprimento, tá? É força, Newton aqui, ó, por unidade de comprimento e não área, tá? Beleza? Que aí é justamente como se fosse uma membrana. Imagina que você encheu um balão. Então, a tensão que mantém o balão coeso ali é uma tensão que está agindo naquela linha do balão, né? Certo? Se você cortar uma certa área do balão, aquela força que estava mantendo o balão junto está agindo só. Vocês entenderam, né? É uma espessura muito pequenininha. Então, a força ela está agindo só num certo comprimento ali, não está agindo na área, tá? Então, por isso que as bolhas, né, elas dependem muito da tensão superficial do fluido que você está trabalhando, né? Então, quanto maior a tensão superficial, maior a bolha consegue resistir e crescer eventualmente, né? Então, ó, a tensão superficial, ela age sempre paralelo à superfície. Então, ela está sempre paralela aqui, ó. Por isso que eu desenhei aqui paralelo, né? Então a tensão superficial está sempre aqui paralela. Se eu romper a bolha, vai ser formada aqui uma força que é proporcional a essa superfície, na verdade essa área aqui, né? Desculpa, a esse comprimento aqui, ó. Um comprimento que se eu pegasse aqui, ó, certo? Se eu fizesse uma circunferência ali, ó, em torno da bolha ali, né, indo lá para trás, então a tensão superficial está agindo aqui, ó, tá? Paralela a essa superfície aqui, tá? Beleza? Opa, acho que eu voltei aqui. Então, algumas observações desse fenômeno, né? A gente tem aqui o que se chama de ondas capilares, que o vento promove umas ondinhas. Se você está numa lagoa calma, né, inventando muito, você vê umas ondinhas bem pequenininhas que não chegam a romper a tensão superficial da água, né? Então, se chama de ondas capilares. Tem alguns insetos que conseguem andar na água, né? Então, a pata dele não rompe, o peso dele é tão pequeno e a área aqui de contato, né? Desculpa, área, não posso falar área porque eu acabei de falar que isso não age numa área, né? Mas a linha de ação aqui, né? O comprimento ao longo do qual a patinha dele ali está em contato, né? Então aqui a tensão superficial estaria nessa direção aqui, ó. Ela não está rompendo, né? Tá? Então essa patinha aqui, né? O peso não está sendo suficiente para romper a tensão superficial da água. Então ele consegue andar na água ali, né? E a mesma coisa que acontece aqui com a agulha, né? Então o peso da agulha não está rompendo a tensão superficial. Existe uma força para cá assim, ó, que está sustentando a agulha ali no lugar. Da mesma maneira que existe uma força para cima, né, que está sustentando o peso do inseto, tá? Certo? Então a tensão superficial está aqui para cima, né? Se ele está exercendo uma força para baixo, a tensão superficial tem que estar para cima. Se o peso da agulha está para baixo, a tensão superficial tem que estar para cima. Tá? Então por isso que não é a área, né? Por isso que não é ao longo de uma área, é uma linha realmente que a tensão superficial age. Esse vídeo aqui é um vídeo muito interessante, eu até coloquei o link dele aqui, porque ele é um vídeo da BBC, e como ele é protegido por direito autoral, todo o período eles travam, mas eles fazem uma coisa até interessante, né? Eles bloqueiam essa parte só do vídeo.
Então, a aula fica, quando vai para o YouTube, a aula fica até essa parte, na hora que passa esse vídeo, eles travam, e aí depois continua. Mas eu coloco para vocês no... Aqui tem um link, né, porque vai cortar essa parte aqui. E, de qualquer forma, eu mando para vocês no Google Classroom o link da aula na íntegra, tá? Então, vamos lá. Esse vídeo aqui é legal dessa parte de tensão superficial. Então, ele mostra lá o que acontece em câmera lenta, né? Então, é uma gota de leite, só para dar um contraste, né? Então, a gente observa aqui, ó, que a tensão superficial não foi rompida, tá vendo? Olha lá. Então, ela rompe como se fosse uma membrana mesmo, olha lá. E aí forma uma gota, e aí a gente vê esse fenômeno de forma bem interessante, né? E aqui, ó, ele faz, olha lá, ó, aqui está a superfície do líquido, então ele deixou uma gota de leite eventualmente cair, a gente vê direitinho, ó, essa gota entrando no líquido e o líquido se comportando como se fosse uma membrana mesmo. Ó. Olha lá, ó. E aí empurra essa gotinha para cima e aí ela vai respeitar esse comportamento que a gente estava falando, né? Ó, então, mais de perto ali, ó, é realmente uma membranazinha, né? Então, são imagens bacanas aí, né? Que eu achei bem interessante. Aí ele, assim, aí ele bota o dedo ali, né? E filma bem de perto, ó lá, para ver o efeito da tensão superficial também. Ali, quando a tensão superficial rompe, né? Aí ele mostra os insetos se movendo na água. Aí por baixo, né? Aí vendo por baixo como que a pata dele realmente fica ali apoiada realmente na água. Nossa, ele consegue nadar sem quebrar a tensão superficial. Sim, sim. É impressionante, cara. É porque ele é muito levinho, né? E aí o comprimento da pata dele é grande. E aí ele tem uma força, acaba tendo uma força proporcionalmente grande ali, né? Para cima. Aí eles fizeram isso, eles pintaram um fluido e fizeram uma visualização do perfil do padrão de escoamento lá, quando ele se move, ó. Legal. Bacana, né? Então é a tensão superficial que mantém essa força aqui, né, na interface do fluido para cima, né, que se contrapõe ao peso dele, que mantém ele ali na superfície, tá? Certo? Bom, aí, ó, o que a gente tem aqui, ó, é uma tabela com o seguinte, ó, a magnitude da tensão superficial, ela depende do líquido que você está, no caso aqui, né, eu estou falando agora do contato de um líquido com ar, com sólido, tá? Então, a magnitude da tensão superficial, que vai ser responsável por essa elevação aqui, ó, ela depende do líquido, ela depende, aqui nesse caso, ó, ele está dando o seguinte, ó, a tensão superficial do líquido em contato com o ar, né? Então ele não está mudando aqui o ar, e tem essa magnitude aqui, ó. E aqui está em, eu não sei se esse M é mili, mas esses valores aqui você tem que multiplicar por 10 a menos 3. Ele não explica direito na Bom, se bem que ele bota aqui, ó, o A aqui, sim, ele bota o A, mas ele não fala que é mili, mas tudo bem, deve ser mili porque 10 é menos 3, né? Então todos esses valores aqui você tem que multiplicar por 10 a menos 3. Então essa é a magnitude da tensão superficial quando você tem benzeno em contato com sólido aqui, né? E o ar, tá? E o ar. Se você tiver o líquido em contato com água, aí a tensão superficial é outra. Então, por exemplo, benzeno aqui embaixo, em cima água, tá? Beleza? E esse daqui é o ângulo de contato. Ó. Mercúrio, a tensão superficial 484, e esse ângulo de contato aqui, 140 graus. Tá? Beleza?
Então, esse fenômeno, né, interface sólido-líquido-gás, é o que nos interessa, porque é aí que está a questão do efeito capilar, né, do menisco, né? E aí, na parede do tubo, vai ter essa interação mencionada, tá? E aí a gente vai ver por que o diâmetro pequeno é um problema, né? E aí a tensão superficial é justamente ela que vai provocar o comportamento mostrado na interface aqui, ó. Tá? E aí muda o nível da interface, né? Então essa curva é chamada de menisco e aí vai afetar a medida sendo feita. E a gente vai ver o que causa essa deflexão, né? E como que ele está relacionado com a tensão de cisalhamento, com a tensão superficial. Para o caso do menisco isso é um problema, mas tem muito caso que isso é interessante. Por exemplo, aqui ó, a separação de óleo e água, né? Então a tensão superficial da água é diferente da do óleo, então você consegue colocar um material que absorva só o óleo. A lamparina, ela funciona com base nesse princípio, né? O, o querosene ali, ele sobe, né? Com base nessa tensão superficial que faz ele subir ali, né? E a gente vai ver que quanto mais fino for o tubo, maior é essa elevação devido à tensão superficial. Aqui, ó, você tem um nível aqui de um tubo, e aqui outros tubos fininhos sendo conectados aqui, a gente vai ver por que acontece isso, né? Quanto mais fino o tubo, maior é essa elevação que a gente está vendo aqui, né? Tá vendo? O fluido estava num certo nível, mas ele sobe por causa da tensão superficial. E quanto mais fino for o tubo, mais ele sobe. O nível certo estaria ali embaixo, né? O nível certo estaria por aqui assim, ó. Tá? Vamos dar uma paradinha aí, já são 9h20, aí a gente entra nessa questão aí. Alguma dúvida até agora? Alguma pergunta aí? Deixa eu interromper aqui. Enquanto não, professor.